E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. Quem gosta de ciência, então está no canal certo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, muito que as pessoas têm curiosidade de saber por que que o nosso cabelo cai, né? Essa preocupação maior dos adolescentes. Então fica ligado aí que nós vamos falar um pouco aí sobre essa alopécia, né? Uma questão genética que afeta aí 50% dos homens até os 50 anos. Vamos lá? Depois da vinheta. Bom, pessoal, então essa é a grande pergunta aí que todos fazem, muitos fazem, né? Não tem como escapar. Eu que sou professor, lido com adolescente, né? Desde 12 anos até 18 anos. Por que o senhor ficou calvo? Por que o senhor perdeu os cabelos, professor? Eles têm muito essa preocupação, né? Lógico, a gente adolescente, a gente vive se olhando no espelho, parece que a beleza é tudo que importa na vida da gente. Se a gente não tiver um pouco de beleza, né? Porque o adolescente já não tem nada, ele já não tem dinheiro, não tem carro, não tem, ele já não tem nada. Assim, ele tem os pais dele, tem que correr atrás da vida, né? Do seu trabalho e tudo mais. E pelo menos um pouquinho de beleza ele tem que ter, né? É, então, foi o que me motivou também a fazer esse vídeo, né? Para a galera que tem essa dúvida. Então, para ficar tranquilo também, né, que tem alguns cuidados que você tem que seguir, que é isso que nós vamos entender aqui. Primeiro, como é que essa questão genética pode afetar. Mas não é porque você tem a genética que você é 100% de certeza que vai ter. Vai depender de alguns cuidados também, né? E essa foto eu escolhi que eu achei ela muito engraçada, né? Teve até um fato interessante, eu estava dando aula uma vez e um aluno conversando pra caramba, né? Brincando, zoeira, acho que era o primeiro ano do ensino médio, primeiro ano. E aí eu falei pra ele, era meio gordinho, eu falei, ô seu gordinho, vamos parar, uma coisa assim eu falei pra ele. Aí ele ficou, né, lógico, não gostou, né, e falou pra mim, o que que o senhor quer, seu cabeça carpida, desse jeito pra mim. E aí eu achei tão criativo, né, como a forma como ele respondeu, que eu até dei risada. Eu falei, não, parabéns, né? Realmente foi muito criativo. Cabeça carpida foi a primeira vez que me chamaram assim. Vocês podem ver que eu fiz aqui um procedimento capilar, né? Chama micropigmentação, certo? É como se fosse uma tatuagem, mas são vários pontinhos que a diferença de tatuagem é que ele não chega até a hipoderme, então é uma camada que é uma camada mais interna da nossa pele, que é para quem faz tatuagem. Por quê? Se for cada pontinho desse que imita o folículo piloso, se for muito profundo, depois com o tempo ele vai mudando a coloração. Então ele perde a coloração que é para imitar o folículo piloso, tá certo? Mas eu vou fazer um vídeo só falando disso. Eu e o Fernando, que é o profissional que está me ajudando, que eu contratei, né, para fazer esse procedimento em mim, nós estamos fazendo em conjunto um vídeo e logo logo vai sair, tá bom? Espero que seja o mais rápido possível, né? Agora eu voltei para as aulas, tem uma filhinha de espoleta aí que vocês estão vendo no canal, quem me segue, de 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, né? Em maio, tá certo? Então, vamos lá. Vamos responder as perguntas, né? Então, como chama essa questão genética, né, que nós temos? Se chama alopécia androgênica. Então, ela é hereditária, tá certo? Androgênica porque também atinge, né, é uma parte genética que promove essa deficiência, né, vamos dizer assim. Andro porque acontece mais nos homens, tá? Então, andro de homem, genética, que é genético, mas uma genética que é hereditária, tá bom? Aqui tá uma foto minha, pra vocês verem a diferença, né? Ó, essa foto aqui foi lá em dezembro. Dezembro não, já foi nesse ano já, foi em 2023, no comecinho do ano. Estava lá com meu amigo Lecino, encontrei ele, fez faculdade comigo, né, do Exército, lá de Ribeirão Preto. E a gente se encontrou lá por coincidência em Ituverava, né?
E eu não tinha feito ainda o procedimento. Então, olha só como é que estava a minha cabeça, né? Pouquinho cabelo em cima, né? Só tinha um pouco dos lados. E também essa parte também tinha uma coroa aqui, né? Não sou rei, mas já tinha coroa. E não me sentia bem com isso. Então resolvi fazer esse procedimento, que é bem mais em conta, né? Do que um implante. Um implante chega a ser cerca de 20 mil reais. Esse que eu fiz aqui varia de cabeça para cabeça, né? Mas foi menos de 5 mil reais. Então, tá? É bem mais em conta. E já estou me sentindo muito melhor, a autoestima melhora muito, então compensa. Mas vai de cada um também, né? Tem gente que fala que eu estava bem desse jeito, que não precisava ter feito nada, mas a gente nunca agrada a todos, tá certo? E a gente tem que fazer a estética, né? Eu digo que é para você, é para a pessoa, para ela se sentir melhor, que é o que importa é a autoestima, né? Se o outro vai gostar ou não, paciência, é só no olhar. Eu falo, não gostou? É só no olhar, cara, né? E- Então vamos lá. A parte bioquímica da coisa. O que que acontece? Todo mundo fala genética, genética, mas como que acontece essa genética, né? Como é que acontece? Então nós temos esse hormônio que chama testosterona. Aqui está aqui a fórmula resumida da testosterona, tá certo? Então ela tem 19 carbonos, 28 elementos, átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Tá? Quando a gente fala elemento ou átomo, são sinônimos, né? Então, essa molécula de testosterona, ela ajuda aí no desenvolvimento das características masculinas. Mulher também tem? Tem, só que é bem menos, tá? Bem pouquinho. O homem produz mais nos testículos, né? Esses órgãos que produzem aí esse hormônio. E ajuda, por exemplo, no crescimento então aí da barba, né? Crescimento dos músculos, engrossamento da voz, os pelos pelo corpo, né? No geral, tá certo? Esses são alguns exemplos. E aí, o que que acontece? O problema não é quando a pessoa produz muito a testosterona. Não é isso, produz muita testosterona, vai perder o cabelo. Não. A questão é que nós temos tem gente, né, que tem genes, ou seja, que está na genética dessa pessoa que tem essa deficiência, que se chama 5-alfa-redutase. Tá? Então, é um gene que produz essa enzima, 5-alfa-redutase. Então, essa enzima, quando você tem o gene que produz essa enzima, você vai produzir bastante. Todos, na verdade, produzem essa enzima, mas tem algumas pessoas que produzem muito mais. Tá certo? Então essa enzima, o que que ela vai fazer? Toda enzima tem uma função, né? Ou ela tem uma função de juntar moléculas, ou ela pode ter a função de quebrar moléculas, certo? As enzimas têm essa função no nosso organismo, tá? Ou transformar moléculas. E essa daqui, o que que ela faz? Ela transforma, né? Essa enzima, ela transforma a testosterona nessa outra molécula aqui chamada dihidrotestosterona. Então, ele é um hormônio que ele é modificado, tá certo? E olha só, a pequena modificação que ele tem já causa todo um transtorno aí na vida do homem, tá? Então, de testosterona, ela vai para dihidrotestosterona. Então, essa enzima alfa-redutase faz essa transformação. E olha só a pequena diferença que ela faz. Aqui você tinha 19 carbonos, 28 hidrogênios e 2 oxigênios. Agora, na dihidrotestosterona, ou o pessoal chama de DHT, né, para simplificar o nome, você vai ter 19 carbonos também, só que ao invés de 28 hidrogênios, você vai ter 30 hidrogênios e 2 oxigênios. Ou seja, você só mudou 2 hidrogênios. E essa moléculazinha aqui, essa danada, é que vai fazer a oxidação do nosso folículo piloso. Ela vai realmente, literalmente aí degradar. Ela vai como se estivesse queimando, né? Oxidando, queimando, como se estivesse enferrujando um metal. É a mesma coisa, é bem parecido, é bem sinônimo, tá? É bem análogo.
Então, literalmente, isso acontece. Só que também tem uma outra coisa, não é porque a pessoa tem muito alfa-redutase, essa enzima, que ela vai necessariamente, ela vai fazer nessa conversão para díodo testosterona, só que ainda tem uma outra coisa, que é o meu caso, né, que eu tenho mais receptores no meu folículo piloso, onde ela vai se ligar, né? Então é como se fosse uma chave fechadura. Se não você pode ter várias chaves, né, para abrir uma porta, mas se você não tiver aquela correta, não adianta. Você pode testar 1000 chaves que você não vai abrir. Então eu tenho essa chavinha, né, que onde faz a conexão de dihidrotestosterona com o folículo piloso, né? Então eu fui sorteado, olha que legal, beleza, né? Então vamos para a próxima que tem uma imagem que vai mostrar certinho isso daí, tá? Então olha lá, ó. O cabelo, aqui então você tem o cabelo normal, pigmentado, bonito, né? O folículo piloso aqui que a gente está vendo. E aqui você tem os receptores desse andrógeno, né? Receptores, no caso, específico para dihidrotestosterona. Então ele fica lá na pontinha do folículo piloso, tá? Então, olha lá, 5-alfa-redutase transforma a testosterona em DHT e esse DHT, tá vendo? Tá simbolizado em verdinho aqui, certo? Então, essas moléculas, elas vão se ligar nesse receptor. Então, no caso, a pessoa que tem essa alopécia androgênica, então essa pessoa vai ter mais desses receptores androgênicos aqui. Então, onde que ele vai receber, né, com mais facilidade esse DHT, certo? E aí, esse desgramado aqui, ele vai fazer o quê? Vai diminuindo, vai atrofiando esse folículo piloso, até chegar uma hora que vai ficar aqui, ó, né, totalmente magrinho, né, daquele jeito, e a haste, né, que a gente chama, que é o fio, ele vai afinando, ela vai sumindo, né, não é que o cabelo cai de repente, ela vai afinando, ele vai como se tivesse sido degradado mesmo, ele vai se degradando, tá? Até que fica bem fininho o cabelo. Então é isso que acontece. Aí você fala, mas por que que dos lados, na lateral a galera tem e aqui em cima não tem? E realmente, justamente por causa disso, porque essa parte de cima e mais aqui é onde você tem a maior concentração desses receptores. É por isso que é mais afetado essa parte de cima. Inclusive eu estava vendo, depois que raspa, né, o cabelo, você põe a mão assim, ó, você vai sentindo até uma diferença. Aqui é mais molinho, ó, parece até que tem mais gordurinha. Chega aqui, ó, é mais sequinho, é mais seco. Então você já vê que muda, né, o tecido, essa parte de cima, com relação às laterais. Na lateral você tem um tecido diferenciado. Então muda um pouco aí a célula de uma região para outra, certo? Então é isso. Agora tem um site muito interessante aqui. Eu vou ler um pouco para vocês, mas quem tiver curiosidade entra lá. Esse aqui, ó, Clínica do Bem, tá? Então vamos lá. Ó, tem alguns cuidados então. No meu caso, por que que eu acabei perdendo mais rápido? Porque quando eu era bem mais novo, né, até os meus 16 anos, 15 anos, eu não gostava muito de estudar, certo? Então, quando eu resolvi que a água bateu na bunda, né, que o pessoal fala, resolvi estudar, falei, preciso ter alguém na vida, preciso ter as minhas coisas, né, que eu não sou de família rica, então nunca me faltou nada, assim, teto, comida, graças a Deus nunca faltou. Mas minha família não tinha dinheiro para me dar as coisas que eu queria, então eu falei, pô, preciso, né, estudar, preciso ser alguém na vida, né? Ver se está gravando aqui certinho, tá tudo certo. Aí o que que acontece? Eu com meus 19 anos, por aí 20 anos, comecei a estudar, e comecei a estudar muito, muito. Então, o que que acontecia? Eu ia para o centro da cidade, em Ribeirão, na biblioteca Altino Arantes, e ficava lá o dia inteiro estudando, tá? Também fazia cursinho no Colégio Objetivo, pagava uma mensalidade que não era muito alta, eu conseguia pagar, né? E então tinha dia que eu estudava assim, da hora que acordava até a noite, era 15 horas de estudo.
E quando eu ia no centro da cidade, que eu ficava o dia inteiro, não tinha dinheiro para ir num restaurante, comer comida boa. Não, às vezes eu ficava o dia inteiro, comia um salgado, tá? Comia um salgado de almoço, uma Coca-Cola. Então minha alimentação era ruim, ficou durante muito tempo minha alimentação ruim. E eu não sabia que isso poderia me afetar. Então eu acelerei o processo da minha calvície, né? Eu lembro que eu estudava, eu fazia assim, eu via cair aquele monte de cabelo assim. Pensei, falei, nossa, vou ficar careca, né? Mas aí eu pensei, eu falei assim, tá, mas eu tenho que escolher. Ou eu vou ter mais cabelo, vou ficar bonitinho, não vou ter nada na vida, né? Já namorava na época e eu queria casar, meu sonho era ter minhas coisas, né? Casar, ter filhos, vontade. Mas enfim, eu queria poder fazer o que eu quisesse. Então eu falei, pô, então eu prefiro ficar careca, né? Mas eu quero ter minhas coisas, tá certo? Então, olha lá, ó, 13, nesse site aqui, Clínica do Bem, ó, tem aqui as 13 causas de queda capilar. Então, a queda de cabelo pode ser ocasionada por vários fatores, como já mencionamos. Uma dica que os especialistas costumam dar aos pacientes é que cada um observe a movimentação dos próprios fios. Em outras palavras, cada um de nós deve ficar atentos à saúde do cabelo. Ao lavar, por exemplo, é possível verificar que a queda está mais acentuada que o costume. De toda forma, agora você irá ver uma lista dos motivos mais comuns para a queda capilar. Então, a primeira, a genética, que a gente já falou, né, da alopecia androgênica. Então, a questão genética aí, né? Síndrome metabólica é a junção de problemas como diabetes, hipertensão, obesidade, triglicerídeos altos. Quem são os triglicerídeos? São as gorduras. Então, que tipo de gordura que você está comendo? Né? De coxinha de rodoviária, igual eu comia quando eu fazia, quando eu estudava, né, para vestibular. Então, olha lá, essas doenças podem impactar os vasos que irrigam o couro cabeludo, ou seja, o sangue não chega como deveria. E isso causa uma nutrição inadequada na região. Então, ou seja, você comeu errado e você tem aí, desenvolve algumas doenças. A pessoa não faz exercício. Então, fica mais difícil ali do sangue chegar para oxigenar toda aquela região. Cada folículo precisa do oxigênio para produzir a sua energia. Ou seja, sem a alimentação correta e o oxigênio não chega, não tem fabricação de energia que vai fazer a produção das proteínas do seu cabelo, né, crescer saudável, tá bom? Cigarro, olha lá, substâncias tóxicas presentes no cigarro podem enfraquecer o cabelo, levando também uma degeneração dos vasos sanguíneos e couro cabeludo. Na época também eu fumava, né? Tem essa também, fumava um Marlboro aí, né? Complicado, eu fazia tudo errado, né? Eu só não bebia, bebida eu parei na época, já tinha parado aí com a questão da bebida, tá? Ah lá, problemas de anemia. Deficiência de ferro provoca uma redução na concentração da hemoglobina, proteína presente no sangue responsável pelo transporte de oxigênio. Esse déficit gera cansaço, palidez e queda de cabelo, tá certo? Problemas intestinais, ou seja, quando o aparelho digestivo não consegue absorver as substâncias vindas dos alimentos. Isso pode gerar problemas de queda capilar. É muito comum em doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, tá? Ou seja, também não é preciso só você ter uma doença intestinal. Se a pessoa não se alimenta direito, não come uma folha verde, certo? Não toma um iogurte você tem lactobacilos ali que ajudam aí no seu intestino a ter a digestão correta, a absorção correta, né? A questão do glúten, quem come muito pão, muito macarrão, isso aí tudo acaba fazendo uma inflamação, certo? A pessoa não come fruta, então tudo coisa que quando eu era mais novo, eu tinha uns 20 anos, eu não tinha muita noção de tudo isso, como isso poderia me afetar. Tudo isso eu acabei fazendo, né? Remédios que tratam essas condições de saúde pode provocar alopécia. Então a pessoa já tem problema, toma os remédios que ainda vai piorar, pode piorar mais ainda, né?
Ah lá, doença renal crônica, quem tem problemas aí nos rins. A dificuldade em filtrar o sangue, os rins eles filtram o sangue, né? Causada por distúrbios renais, levam a síndrome como dor de cabeça, náusea, cãibra, inchaço e calvície. Um dos principais motivos para a queda de cabelo está associado a esse problema. É as limitações alimentares que a doença traz. Ah lá, então a pessoa que tem problemas nos rins, ela tem que tomar cuidado com a alimentação, então até falta alguns nutrientes aí necessários para o cabelo, né? Então tome bastante água, tome cuidado com seus rins. Na verdade, se você fizer exercícios físicos regulares, se alimentar bem, você já vai estar conservando todos os seus órgãos, né? Não só os rins. A sífilis, a doença que é transmitida via sexual, né? Sexualmente transmissível, infecção. Agora a gente chama de ISTs, né? Infecção sexualmente transmissíveis. Essa infecção sexualmente transmissível também pode ser um dos motivos de queda capilar, apesar de não ser tão frequente. Afeta o corpo inteiro, na verdade, principalmente a pele, né? A pessoa que tem sífilis, ela tem algumas erupções também na pele, inclusive no couro cabeludo. Micose, então, problemas com fungos afetam a cabeça. Isso gera descamação e tira a estabilidade dos fios e também deixa a região mais oleosa, favorecendo a queda capilar. É mais frequente que isso, ocorre em pessoas que estão com o sistema imune mais fraco. Então, a pessoa está debilitada, tem qualquer coisa, pega um resfriado aí, não come fruta, não se alimenta de vitamina C, então gera tudo isso. Inclusive a questão do boné. Os alunos me perguntam muito se eu usava muito boné. E na verdade não, isso não foi o meu problema. Mas quem coloca o boné e não tira para nada, o que acontece? O problema é você não tomar cuidado com a limpeza, né, desse local. Você vai acumulando ali fungos. Então essas micoses, elas que podem fazer aumentar a velocidade da queda capilar. Tá? Agora, se você, não é problema, você ficou de boné, tem gente que fala que é porque abafa, o cabelo não consegue respirar, né? Não tem nada a ver. Que, na verdade, é o oxigênio que chega ali no seu sangue que vai oxigenar, não é oxigênio de fora, né? O maior problema, então, é o exagero, né? Se você só usar para trabalhar, ficar ali 2, 3 horas de boné, depois tira um pouco, né? Lava certinho, não precisa usar dentro de casa o boné, tem gente que usa dentro de casa, né, o boné. Vai à noite para um shopping, usa o boné, não precisa, né? Mas eu uso até hoje, mas o sol tá forte, eu saio do carro, ponho o boné para não fritar minha cabeça, né, também, tá certo? Olha lá, ovário policístico. A testosterona é um hormônio que facilita o desenvolvimento da alopecia androgênica. Mulheres têm síndrome de ovários policísticos, né, né? Mulheres que têm essa síndrome de ovário policístico produzem esse hormônio em alta escala. Então elas produzem a testosterona. Esse problema, além de gerar queda de cabelo, provoca acne, crescimento de pelos no corpo e ciclo menstrual irregular. Então muita gente, mulheres tomam aí remédios, às vezes não é para questão de não engravidar, é para controlar essa questão de ovário policístico, né? Controlar todo o ciclo menstrual para a saúde dela, na verdade. Senão produz muita testosterona e pode também ocasionar queda de cabelo, né? Disfunções na tireoide. Então, o hipertireoidismo, quer dizer, você aumenta a sua tireoide, ela é uma glândula que fica aqui, né? Acelera a reposição celular do couro cabeludo, deixando a região mais exposta. Com o hipertireoidismo, os fios enfrentam uma maior dificuldade para se desenvolverem. Então, muita célula também ali acaba prejudicando ali o desenvolvimento do cabelo, né? A Covid-19, então alguns pacientes aí costumam desenvolver Covid longa, que é uma condição de saúde que dura semanas ou meses. Existem duas formas de queda de cabelo que podem estar associadas a esse problema. Então a alopecia areata, né? E eflúvio telogêneo, flúvio aqui, ó. Eflúvio é o que ocorre com mais frequência
é a queda difusa em todo o couro cabeludo. O que é difusa? Difusa é espalhada, né? Então cai um aqui, cai outro ali, você não percebe. Cai outro ali, de repente, na hora que você vê, toda a sua cabeça ela já está meio rala, né? Então isso é isso. Então esse eflúvio telogênio é isso. Telógeno, eflúvio telógeno, certo? Então tem que ter tratamento. Então estresse crônico, doença autoimune. Doença autoimune é quando o próprio sangue ele vai degenerando, ele olha assim para aquela célula do seu corpo e ele acha que aquela célula não é do seu corpo. Então as suas células de defesa vão atacando, né, as células suas sadias. Tá? Isso pode acontecer, no caso aqui afetando o folículo piloso. Como diagnosticar a queda de cabelo? Essa aqui é importante a gente ler, né? Para chegar a um diagnóstico, é fundamental passar por uma avaliação com o dermatologista, mais especificamente um tricologista. O especialista irá realizar um exame detalhado no couro cabeludo, com equipamento que amplia de 10 a 100 vezes a imagem do local. Assim, é possível visualizar alterações que surgiram. Em alguns casos, pode ser solicitado exames complementares, como a biópsia do couro cabeludo, por isso não deixe de ir ao dermatologista para poder ter o diagnóstico exato do seu quadro. Então é bom, né, já ir no dermatologista. Então, tem alguns tratamentos, né? Certo? E o tratamento vai dar certo para um e não vai dar certo para outro. Eu mesmo tentei, tomei a finasterida, né? Que é a finasterida, ela é um hormônio, desculpa, ela é um medicamento que ela vai degradar, né, essa 5-alfa-redutase, certo? Então, se não tem essa enzima, ela não vai transformar testosterona em dihidrotestosterona. No caso aqui, então você vai fazer com que cesse essa questão aí que nós já falamos da degradação do folículo piloso. Tá? Mas no meu caso não foi muito efetivo. Eu fiquei mais de um ano tomando sempre direto, todo dia tomo um remedinho daquele. Mas para mim não deu certo, né? Para mim, eu acho que eu devo ter muito esses receptores aqui, ó, muita quantidade desses receptores andrógeno aqui. Então, por mais que eu tome medicamento, não foi suficiente, né? Mas, graças a Deus, a tecnologia, existe tecnologia para nos ajudar e eu me acostumei desse jeito, me sinto bem assim e é isso que importa, bola para frente, tá bom, gente? Deixe perguntas aí, comentários. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Tchau, tchau.